No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai ter a análise do monitor Centauri CR27 de 27 polegadas da marca Pichau, que inclusive é o monitor que está aqui atrás de mim, para a gente ver se realmente vale ou não vale a pena estar comprando ele aí para jogos de videogame. E a gente já vai começar com o principal, que é falando da qualidade de imagem desse monitor. Então, se vocês também já puderem começar com o principal, que é dando gostei nesse vídeo, pessoal, a gente agradeceria muitíssimo mesmo o apoio aí e a força de todos vocês. Sobre a qualidade de imagem desse monitor, ele possui a resolução 2K, ou seja, ele consegue entregar pra gente uma resolução superior e mais definida se comparado a um monitor de resolução Full HD. E essa resolução de 2K funciona muitíssimo bem, tanto para o pessoal que vai jogar no PC, como também para o pessoal que vai jogar em consoles como PlayStation 5 ou Xbox Series X ou S. Ainda sobre a qualidade de imagem, esse monitor aqui utiliza uma tela IPS e o fato dele utilizar essa tela IPS dá para ele 2 pontos positivos e um ponto nem tão positivo assim. O primeiro ponto positivo do monitor utilizar essa tela IPS é em relação à qualidade de cores da imagem e, de fato, nesse sentido, em relação às cores que ele entrega pra gente, ele manda muitíssimo bem. E só para servir como referência, mais ou menos 2 meses atrás, a gente testou um outro monitor que se chama lá Manservala, que é um monitor ali que custa cerca de 700 a 800 reais a menos, e nessas imagens que vocês estão vendo agora, lado a lado, a gente consegue ver de fato como existe uma diferença de cor entre os dois monitores, tendo a vantagem o monitor da direita, que é o Centauri CR27 que a gente está analisando aqui nesse vídeo. E o segundo ponto positivo do monitor ter essa tela IPS é no ângulo de visão, que ele consegue fazer um trabalho melhor, por exemplo, se comparado a um monitor com painel VA. Mas qual é então o ponto negativo de se estar utilizando aí o painel IPS? O ponto mais negativo é que geralmente monitores com painel IPS têm um nível de contraste um pouco abaixo. O que isso significa? Significa que o nível de preto do monitor, em vez de puxar mais para um preto, ele acaba puxando um pouco mais para um cinza escuro. Então, se você for jogar um jogo muito escuro, por exemplo, tu consegue perceber sim que o contraste do monitor poderia sim ser um pouco melhor. Entretanto, no contexto geral, ainda assim a qualidade de imagem, juntando as cores com contraste, consegue sim fazer um trabalho bem competente. Além disso, mexendo nas configurações do monitor, vocês conseguem ajustar alguns parâmetros da imagem para fazer com que a imagem fique mais de acordo ali com o seu gosto pessoal. Eu, por exemplo, gostei de jogar no modo FPS, colocando a temperatura como quente e a gama em 2.4. Outro ponto importante de se analisar quando a gente está falando aqui de monitores para jogos de videogame é o efeito Ghost, que é aquele efeito de rastro por trás de imagens quando a gente está jogando um jogo que geralmente tem movimentos muito rápido. Então, esse monitor manda bem ou não nesse sentido? E a resposta é sim, pessoal. Pelos testes que a gente fez aqui, eu não tive qualquer tipo de problema em relação a isso. Então, nesse sentido de ter aqueles rastros por trás da imagem, o monitor conseguiu me agradar muitíssimo. E ainda sobre essa questão de efeito de rastro, só para isso ficar mais ilustrativo para vocês verem através desse vídeo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, na direita a gente tem o monitor que a gente está analisando aqui no vídeo, e na esquerda a gente tem aquele outro monitor, o Manservala, que está custando ali cerca de 700 a 800 reais a menos. E percebam nessa imagem, que eu sei que a qualidade da imagem não está muito boa, porque ela é uma foto que a gente tirou em movimento, mas percebam naquela região onde a gente está apontando com uma flecha vermelha, naquela pedra lá no fundo, que tem uma espécie de rosto em cima. Perceba como no monitor da esquerda a imagem está com um rastro maior de fundo, fazendo com que a imagem fique um pouco mais embaçada se comparada à imagem da direita, que é o monitor Centauri CR27, que tem uma imagem muito mais limpa, mostrando que de fato nesse sentido ele manda bem e muito melhor, por exemplo, se comparado ao monitor da imagem da esquerda nesse sentido. E para finalizar agora essa parte da qualidade da imagem, eu vou falar para vocês agora aqui quais foram as duas coisas que, pelo menos na minha opinião, poderiam ser melhores em relação à qualidade de imagem aqui do monitor. Mas antes de falar quais são esses dois pontos, eu queria agradecer ao pessoal da Pichau que mandou o monitor aqui pra gente fazer esse vídeo para vocês, esse vídeo análise. Então valeu aí bastante pela confiança, e lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link desse monitor diretamente para o site da loja, caso vocês queiram conferir o preço. E também lembrando, pessoal, que apesar deles terem enviado o monitor aqui pra gente, a gente tem a liberdade completa para analisar e falar o que a gente quiser a respeito do produto aqui nesse vídeo para vocês. Mas quais são então, pessoal, esses dois pontos que eu falei que poderiam ser melhor em relação à qualidade da imagem?
O primeiro ponto é em relação à qualidade do HDR do monitor, porque pelo menos durante os nossos testes, quando a gente ativava o HDR, nem sempre ficava tão bom assim. Eu, por exemplo, na maioria dos jogos do PlayStation 5, eu pessoalmente preferi deixar o HDR desligado, porque eu achei que as cores ficavam melhor com o HDR desligado se comparado com o HDR ligado. Além disso, ainda sobre essa questão do HDR, no caso dos testes que eu fiz com o Xbox Series X, eu nem consegui jogar com HDR ativado. No menu do console, né, do Xbox Series X, eu até conseguia lá ativar a caixinha de HDR, entretanto, na hora de calibrar o HDR, o videogame falava que o monitor não era compatível e na hora de jogar um jogo eu também não conseguia ativar. Então, no caso do Xbox Series X, eu nem sequer consegui ativar o HDR durante os jogos, e pelo que eu pesquisei, eu acredito que isso deva ter acontecido pelo fato do monitor não ser compatível com HDR10. Ele é compatível com HDR, mas não tem a certificação HDR10, então por isso talvez que não tenha funcionado no caso ali do Xbox Series X. E a segunda coisa que poderia ser um pouco melhor em relação à qualidade de imagem, pelo menos do modelo que a gente está testando aqui, é a questão de uniformidade de preto e vazamento de luz do monitor. Porque se eu for jogar, por exemplo, um jogo que é muito escuro e eu fizer isso também em um ambiente que é 100% escuro, eu conseguia ver sim um pouco de vazamento de luz aqui no monitor, especialmente saindo das bordas. Então eu acho que é um ponto interessante de se pontuar aqui. Entretanto, também é válido mencionar que isso só chega a ser um problema se você de fato estiver jogando um jogo muito escuro e você também estiver no escuro. Na maioria de todos os outros jogos que são um pouco mais coloridos, isso nem sequer deve ser um problema e nesse tipo de caso vocês nem devem perceber. Entretanto, sim, o nosso modelo tem um pouco de vazamento de luz. Também acho que vale a pena pontuar que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem esse mesmo monitor, pode ser que ele tenha o mesmo nível de vazamento de luz que o nosso, ou então pode ser que seja melhor. E se algo que pode variar ali de modelo para modelo, isso não é uma exclusividade desse monitor, é de outros monitores e também acontece com televisão, então pode ter essa variação na questão ali da uniformidade de preto, que seria ali a questão do vazamento de luz. E falando agora um pouco sobre as especificações desse monitor, na imagem que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo uma imagem da caixa do monitor, onde vocês conseguem ver ali todas as principais especificações. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes, é só pausar esse momento do vídeo e ver todas elas. Mas entre essas especificações, eu acredito que as principais é o fato ali desse monitor ter uma taxa de atualização de 165 Hz, ter um tempo de resposta de 1 milissegundo e também ter suporte para FreeSync. E uma coisa que eu acho que seria muito legal aqui que o monitor tivesse, mas infelizmente ele não tem, é o suporte para VRR, que poderia ser utilizado ali no caso do PlayStation 5, por exemplo. E sobre as conectividades do monitor, ele tem suporte para duas portas HDMI 2.0, duas portas DisplayPort 1.4 e também ali para uma porta P2, onde você pode estar conectando ali um fone de ouvido ou uma caixinha de som externa. E uma coisa muito importante que vale a pena falar em relação a esse monitor é que ele não tem som, pessoal, ou seja, vocês obrigatoriamente vão ter que estar utilizando alguma caixinha de som externa ou algum fone de ouvido, já que o monitor em si sozinho ele não tem nenhum tipo de som. Em relação ao visual e ao design do monitor, ele se trata aqui de um monitor de tela plana bem construído que passa um ar bem robusto, e na parte de baixo, no canto inferior direito, a gente tem alguns botões que a gente pode estar utilizando para estar mexendo no menu de configurações do monitor. E também vale dizer que o monitor permite que a gente incline a tela um pouco para cima e para baixo, como vocês estão vendo nessas imagens, e na parte de trás do monitor a gente tem uma luz RGB que fica ali iluminando o nosso ambiente, mas que também pode ser desligada caso você prefira. Mas então, pessoal, qual é o resumo geral que a gente pode fazer agora desse monitor, depois que a gente viu todos esses detalhes, todas essas características? Eu diria basicamente o seguinte: se você é um jogador que está procurando ali um monitor para jogar de forma mais competitiva, eu acredito que esse monitor aqui é sim uma excelente opção. Afinal de contas, tem uma taxa de atualização de 165 Hz, tem 1 milissegundo no tempo de resposta, tem suporte para FreeSync, tem boas cores, além disso é um monitor de resolução 2K que vai conseguir te entregar ali uma boa definição
Então, por conta dessas características, se você é esse jogador mais competitivo, acredito sim que essa daqui é uma excelente opção para você. Entretanto, se você é um jogador que não é tão competitivo assim e vai jogar mais focado, por exemplo, em consoles, como no caso do Play 5, no Xbox Series X ou S, eu recomendo que você leve em consideração todos os detalhezinhos que a gente mencionou aqui nesse vídeo para ver se para você vale ou não vale a pena aí estar comprando ele. E se por acaso alguém está se perguntando se esse aqui é um bom monitor para estar se utilizando ali no dia a dia, a resposta é sim, pessoal. Inclusive esse daqui é o monitor que eu estou utilizando atualmente, é o meu monitor principal para navegar na internet, para editar vídeos, e estou achando ele muito bom, sem nada assim para reclamar, está me servindo perfeitamente. Então, para esse uso mais diário e também até mesmo para trabalho, a depender ali do seu nível de exigência, ele consegue sim entregar um desempenho muito legal. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber o que você achou do vídeo, ou então se você tem esse produto, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando desse monitor para estar complementando esse vídeo, e quem sabe aí tirando a dúvida de outros usuários. E também lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, incluindo monitores como esse. Então sempre que aparece uma boa oferta a gente sempre avisa lá para vocês. E também aqui embaixo vai estar o link oficial diretamente para a loja da Pichau, caso você já queira aí estar conferindo o preço e estar fazendo a compra, caso seja do seu interesse. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!